Ontem, a mensagem de São José surpreendeu. Mas hoje aqui é uma coisa muito interessante, que João, que veio anunciando Jesus, dá detalhes que na Bíblia não está escrito, né? Diz, junto já estamos, mas vocês estão logo, junto estarão. Quer dizer, tudo se aproxima às horas, né? Hoje, dia 3 de janeiro de 2016. Já no ventre de minha santa mãe, conheci Jesus. Éramos dois que ainda estávamos em um lugar tão lindo que, ao ver o menino Deus, senti tanta alegria que pulei mais de uma vez no seio de minha mãe. Já sabendo que ele era o nosso Salvador, bem, eu, João, não tinha nascido, vi que o que veio na minha frente era mesmo o Filho de Deus, vivo. Minha Santa Mãe reconheceu que nós dois estávamos na frente de nossa mãe e nosso pai. Tanto a mãe de São João como ele reconheceu os dois, que ela era a mãe deles também. Dali em diante fui crescendo, já com sabedoria dada por ele, como também é este teu caso, irmão. Tua mãe não viu como eu vi, mas ela sabia que seria um filho diferente dos demais. No entanto, foi que ela disse, este menino se chamará Pedro. Mas por uma promessa de uma vizinha, já tinha escolhido o nome de Bento. Mas não deixou de ser chamado Pedro, como hoje tu és. Vê que isto não é coincidência, como também o meu nome tinha que ser João. Tudo isso é Deus que determina. A minha mãe era para ser Pedro, mas como a vizinha lá, a comadre, sei, prometeu, também não sei qual foi a promessa, minha mãe então resolveu deixar o nome de Bento. Agora, irmão, nossa geração ficará por toda a eternidade junta, como já somos filhos da luz, e o momento que vem se aproximando para estarmos todos juntos, desde Abraão, que foi abençoado por Deus para ser o nosso primeiro patriarca. E tu, como o último, quem te vê um começo e o fim, nos olhos das pessoas escolhidas por Deus, nosso Pai e Criador. Juntos já estamos, mas vocês, irmãos, tão logo juntos estarão. Será uma vida nova para quem soube esperar por este dia. Já podemos ver que alegria para quem não sabe como é que somos, desde que Jesus nos chamou. Por muitos anos, nós esperávamos por este dia, até que Jesus te chamou para ser o último patriarca. Eu fico nadando porque eu não entendo muito bem também, né? Porque do jeito como caminha esta humanidade, não é mais possível de tanto pecado que existe, onde o diabo pensa que já venceu, mas seus dias já estão contados. Ele não assinou como o que veio anunciando Jesus. A assinatura dele só foi aceita João, filho de Maria, e Papa Pedro II. Aí você vê, eles estão reconhecendo que não tem outra mãe. É só Nossa Senhora.
Quantas vezes ele assinou com outro nome. Agora, hoje, só aceitou se botasse filho de Maria. João, filho de Maria. É coisa interessante, né? E agora a gente pergunta, e os outros? Como diz Adionte, a Igreja Católica está caminhando igualzinho às outras. E daí como é que fica? Se ela está caminhando igual às outras, também Maria não é mãe. Porque, fora a Igreja Católica, todas elas não aceitam Maria. E se a Igreja Católica está caminhando, mas como é que dá para entender se ela está caminhando? Sim, porque uma das coisas que eu acho um erro tão grave, não sei que se alguém pensa é porque eu tenho um jeito de agir com a presença de Deus. Ninguém, nem a Igreja Católica não devia se envolver com coisas materiais. A Igreja Católica, de uns anos para cá, se envolveu muito mesmo. A gente tem até pena. Eles não sabem o que estão falando. Porque vem a linguajar deles, que não é dos anjos. Eles estão pensando que é dos anjos. Isso que eles falam, nem eles não entendem o que é. Olha, vocês sabem que eu estive lá. Eu não fui lá para aprender, não. Mas você, para falar aquela língua, você tem, não sei se é 15 dias ou um mês, para aprender a falar. Então não é dos anjos. A dos anjos é como Jesus, quando subiu, derramou em cima dos apóstolos a bênção para que cada um entendesse aquele povo onde estava. Ali sim, como disseram assim, mas isso não são tudo aqui. Como é que eles falam na nossa língua? Mas eles não sabem. Eu perguntei para um deles. Me ensina o que é essa língua. Nem eu não sei. Quer dizer, fala sem saber. Então tem outra coisa, né? Quando Jesus pegou os seus apóstolos e disse claramente, está na Bíblia, que a Igreja Católica dos anos para cá mudou barbaridade. Vai em meu nome, prega o Evangelho, mas não leve sacola, dinheiro, duas túnicas, dois bastão, porque onde tu for, será bem recebido, ali deixa a minha paz. Se não for bem recebido, sacuda até o pó da tua calça. A Igreja Católica, de uns anos para cá, mudou tudo. A gente não vê mais aquela igreja, a não ser a nossa aqui, né? Graças a bom Deus, ele botar na minha mão e confiar, porque vocês sabem que para confiar hoje no outro, não é fácil. Está difícil de confiar. Mas Deus confiou na minha mão, que ele sabia que eu não ia tirar nada de ninguém. Por que ele escolheu no meio dos apóstolos Pedro para ser o primeiro Papa? Ele sabia que Pedro também não ia tirar dinheiro de ninguém. Mas hoje só se vê, através da televisão, campanha de todo lado. E deixa construir. Nunca para de construir. Mas por quê? Porque a ganância toma conta da pessoa. É tão lindo se nós todos estivéssemos vivendo como antigamente, que muitas aqui que estão não conheceu os anos 40, 45, 50. Era um tempo que a Igreja Católica não se envolvia com essas coisas. Sabe como é que acontecia? Tem alguém aqui que deve saber. Fazia uma festa, como lá em São Nicolau, a festa da Santa Cruz. Todo ano. Então, os agricultores colonos, um levava 5 quilos de arroz, outro de feijão, outro levava uma galinha, outro levava um bolo, e ali saía no meio da multidão rematando. Quem dá mais? Quem dá mais? Então, aquele que podia, comprava, ficava. Aí você vê que as coisas, né?
como Jesus contou para mim, está numa mensagem, me parece que está numa mensagem. Diz ele quando era jovem, era um moço, então as moças gostavam que ele estava junto, porque ele sempre tinha uma ideia melhor. E naquele tempo, era como já foi do meu tempo também. Meu avô, minha mãe, a tia, fazia um bolo e dava para as gurias esconder. Aquele que primeiro conseguisse achar o bolo era da pessoa. Mas a pessoa não comia sozinho, repartia. E Jesus também disse na mensagem que quando eles queriam brincar, os jovens, né, as moças, era a mesma coisa. Alguém oferecia um banquete, um bolo, para eles brincar. Então, Jesus diz assim na mensagem, meu filho, era o momento mais lindo da minha vida que eu via com meus olhos. Quando alguém achava o bolo, ele não comia. Ele primeiro abençoava, não sabendo que eu estava do lado dele, pedindo a Deus para abençoar aquele bolo, e repartia com todos. Essa era a nossa brincadeira também. Você vê que as coisas... Existe hoje isso? Nunca mais. Acabou-se isso aí. Acabou. E eu passei por certa privação nesses assuntos, e quando ali eu comecei em 1994, parece, a situação era péssima mesmo, péssima, né? Eu aguentei porque eu sabia que eu estava trabalhando para Deus, não para um homem na terra. Então a gente chegava lá na Santo Inês e dizia, Frei Antônio, a situação minha está péssima, Frei Antônio. Não tenho nem o que comer. Por amor de Deus, o senhor não me chama mais aqui não. Porque não tem como pagar, não tem ninguém que me dá gasolina, ninguém me dá nada. Vocês pensam que eu ganhei alguma coisa? Nada, nada, nada. Então a Igreja Católica não mudou? Se antigamente ela podia ser hoje como antigamente, mas não. Dali não se tira nada, nada. Mas tem um porém. Tudo isso aconteceu na minha vida. Eu sempre trabalhei de graça lá em Joinville para as igrejas. Eles não tinham aparelho de alto-falante, eles não tinham, para transmitir as festas. Eu me prontificava, fazia aquilo. E muitas vezes que eu fiz lá para a propaganda da festa de São Sebastião, que era uma das maiores do Iririo, da Boa Vista, lá de Jesus ressuscitado, na rua Santa Catarina, e tantas outras. Mas lá um belo dia, o nosso padre da igreja São Sebastião, padre Valente, fez alguma coisa comigo que ele tinha que pagar, né? Que era serviço extra. E ele não pagava também, não pedia. Mas eu tinha, sempre o de olho era na Bíblia em cima do altar. Aí para você ver, quando eu estava sentado lá, eu digo, se eu pudesse ter uma Bíblia daquela, era o meu prazer, que a gente não podia, a situação não dava, nem para comprar uma Bíblia não dava. Aí quando foi um dia, e lá na casa paroquial, falando com ele disse, Aristo, que lá no meu programa é Aristo, eu te dei para ti, né? Deve, senhor. Escuta aqui, se eu der aquela Bíblia para ti ali, fica paga a dívida? Igual, eu não estou pedindo, mas para mim, já fica tudo pago, Padre Valente. Então ela é tua, pode levar. Ele sabia que eu não podia comprar uma Bíblia daquela, né? Peguei a Bíblia. Eu já fui direto para a rádio, que estava na hora do programa, e eu, abrindo o programa e lendo a Bíblia, disse, meu Deus do céu, que presentão, que coisa linda, meu Deus. Fiquei tão contente, que o coração pulava de alegria. Quando cheguei em casa, me ajoelhei na capelinha, fui agradecer, devolve esta Bíblia. Digo, Jesus, logo agora que eu adquiri uma Bíblia, o senhor manda devolver, devolve.
Voltei lá no Padre Valente, Padre Valente, Jesus mandou de volta. Ele não aceita esse negócio, não. O que é da igreja não se vende. Não, mas é eu que estou, eu que mando, eu que dou. Não, senhor, mas a Bíblia é da igreja. O que é da igreja não se vende. Aí ele pensou, poxa, mas nem de presente não aceita? Se Jesus aceitar, eu aceito. Agora, para pagar a dívida que o senhor deve para mim, não. Eu voltei em casa lá. Fui lá pedir a Jesus, Senhor Jesus, ele quer dar de presente a Bíblia para mim. De presente pode, mas descontar pelo que der para ti, não. Para vocês verem como a igreja se envolve na parte financeira. Isso é triste, gente. É triste. Como é que eu não me envolvi com parte financeira aqui? Vocês devem ser testemunho. Fui na casa de alguém pedir dinheiro. Fiz festa, nunca foi aqui foi feito festa. Não pedi nada. Mas é Ele que tocou no coração de cada um, que me ajudou a fazer a igreja. E a igreja católica também deveria ser assim. Se os primeiros apóstolos fizeram como Jesus, a não ser Judas, que viu que era tão pouco que ele ganhava, que vendeu, traiu Jesus. E agora a traição, então, diz aqui, a traição, diz aqui. Não é mais possível. De tanto pecado que existe, onde o diabo pensa que já venceu, mas seus dias já estão contados. Até isso é esclarecido. Nós devemos sempre amar a Deus sobre todas as coisas, mas nunca visar nada de lucro, gente. Nada. O lucro que nós devemos visar é a nossa alma. Essa sim, essa é imortal. Essa sim. Pedindo a Jesus perdoar as nossas falhas, nossos erros, para que na hora que chegar no momento, como diz aqui João, estarmos todos juntos para toda a eternidade. Imagina. Vocês viram aqui. Diz ele aqui, eu que nem entendo quase nada, escrevo porque ele, desde que Jesus nos chamou, por muitos anos, nós esperávamos por este dia de quê? De Deus ser chamado. Até que Jesus te chamou para ser o último patriarca. Bota aí na parede e pergunta o que é patriarca. Eu sei lá o que é patriarca. Eu marquei porque ele bota, né? Mas a gente não tem noção das coisas. Então, para vocês verem, é que dentro da humildade da pessoa, é que Deus escolhe. Porque se eu for escolher vocês, sei lá o que é que vocês fizeram ou não fizeram, mas Deus sabe onde está o coração que serve para passar para outra vida. E é essa que nós devemos preservar, porque a hora está chegando. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.